Olá, antes de eu começar, eu só peço que vocês se, se inscrevam no meu canal no YouTube, é José Luiz Previt. Vai lá e só se inscreve, assim, é questão de segundos. E se gostar do vídeo, dá um ok, não custa também. Tá bem? José Luiz Previt é o meu canal no YouTube. Mas vamos falar de Copa. Copa que eu me lembro bem, a primeira, foi em 62. Porque um dos meus ídolos do Botafogo, o Amarildo, substituiu o Pelé e foi o grande astro daquela Copa. 66 foi um fiasco, e bem na época que eu estava em transição do Rio para Porto Alegre, não acompanhei praticamente. Mas lembro bem do fiasco que foi pro Eusébio, tal coisa. O Eusébio era o Cristiano Ronaldo da época. Aí depois, a partir de 70, aquela coisa de guri, os milico muito faceirinho com a seleção brasileira, e eu não conseguia torcer, sabe? Sei lá, foi uma bobagem minha, eu acho. Mas, e assim foi em 74, 78, 82, 86, 90. Eu sempre torcia, eu não era que eu não torcesse, eu ficava indiferente, vamos dizer assim. E dentro dessa indiferença eu fiz algumas bobagens. Por exemplo, quando o Grêmio em 85, na Copa de 90, bem, ele já estava enlouquecido com o negócio de futebol e tal, né? 90 e depois 94, e eu sempre omisso na torcida. E eles ficavam quietos também, né? Porque viram que eu estava quieto. Mas um dia ouviu, o Brasil ganhou. O Guilherme estava partindo um pedacinho de papel e atirando pela sacada. Estava fazendo festa, cara. Sozinho, escondido de mim. Uma coisa assim. Pá, rapaz, aquilo me marcou, assim, eu não esqueço nunca, sabe? E o Gustavo gostava de futebol, sempre foi colorado também, mas não se mostrava muito afeito à torcida para a seleção. E nem mesmo para o Colorado também. O Colorado e tal, mas hoje sim ele entende bem de futebol europeu. O Guilherme não largou de mão e tal. Talvez sim, por influência até de casa, assim. Ele não dá bola mais para futebol, não sabe mais nada de futebol. Talvez agora na seleção, na Copa do Mundo, ele esteja acompanhando, não sei. O Gustavo está acompanhando. Mas nessa Copa agora, depois, a última que eu torci, porque ele brigou com a Rede Globo, foi o Dunga, aquela seleção do Dunga, que perdeu injustamente por 2-1 e não conseguiu ir adiante. Saiu ganhando de 1-0 com o gol do Robinho e depois perdeu de 2-1. Foi uma injustiça, eu lamentei muito. Eu torci muito pelo Dunga, já que a Globo estava contra o Dunga e contra a seleção brasileira. Agora, 2026, a PTzada inventou de ser contra a seleção, porque o Neymar, que se diz bolsonarista, está na seleção novamente. E eles não queriam. Esses jornalistas de futebol do PT são contra. Fazem teses. Tem um que é pago pelo PT, que escreve no Facebook, por sinal um jornalista que não tem um ginásio.
ele escreve contra a seleção e justifica com uma bobajada de mentira séria, assim, tipo o Juca Kfouri. O Juca Kfouri fala aquele monte de asneira lá no ICL, como se ele acha que alguém acredita naquilo. Mas eu sou um torcedor fanático pela seleção, dessa seleção brasileira, em função da possibilidade do grande Neymar entrar no próximo jogo, quarta-feira, contra a Escócia, e começar a jogar para chegar no último jogo do Brasil, um time provavelmente europeu, e o Neymar estar em campo e fazer o gol da nossa vitória. Quer dizer, o Neymar vir da Europa e descer no Rio, em São Paulo, no avião com a bandeira do Brasil para fora, vai ser uma coisa assim maravilhosa, que eu vou adorar muito. Eu vou adorar o Lula, tem que ser obrigado a receber a seleção brasileira em Brasília. Eu vou achar tudo isso maravilhoso. Eu quero ver o que a petezada vai falar se o Brasil ganha essa Copa. E eu estou torcendo ardorosamente. Sou peremptório em afirmar que dará certo esta possibilidade. O Brasil campeão, ex-campeão mundial. Para desespero da petezada, eu quero ver. Eu vou dar muita risada. Eles adoram dizer que eu não entendo nada de futebol. Eu não entendo mesmo, nem quero entender. Quem é que tem de futebol no Brasil? Para com essa bobagem. Quem tem de futebol no Brasil? Esses técnicos aí, sei lá. Não é uns pé de chinelo aí do PT, ou seja, do que for aí. Achando que... Outro dia eu vi um falando assim, é a pior seleção que eu vi na minha vida. Ah, deve ter 15 anos, cara. Tem bobagem de tudo que é lado. Aí, prepare-se, o Internacional está com um novo zagueiro. Hein? Não sei o nome, só sei que ele é chileno. Então tá, não se esqueça de passar lá fazer um comentário lá no meu blog a favor da seleção brasileira. Se inscrevam no José Luiz Previt no YouTube. E se gostaram do comentário, deem um ok, tá bom? Um abraço, até o próximo e viva o Brasil!